Olá, professores! Como é que vocês estão? Graças a Deus estamos bem, mais uma vez aqui para falarmos da lição número 10, tá certo? Lembrando que a gente está no primeiro trimestre do ano de 2024, falando para aquela classe que são dos juniores, aqueles de meninos abençoados que gostam de interagir com a professora. E você, como uma boa professora, você vai se preparar para a aula, né? De que maneira? Com antecedência, você vai ler a palavra do Senhor, você vai ler a revista e vai ser benção. Lembrando que esse trimestre a gente está falando sobre Deus e a criação. Então é muito importante o professor estudar a palavra do Senhor, a lição da escola dominical, para que quando os alunos questionarem, perguntarem, porque você sabia, professor, que criança pergunta muito. Eles têm muita curiosidade. Então, não pode o professor chegar desprevenido na aula, de forma nenhuma. Então, chega preparado, ora, tá certo? E vai ser uma benção a sua aula. A aula que a gente vai falar é a aula número 10, professor, que fala de Esaú e a benção da primogenitura. Esse nome de antemão, as crianças não têm muito costume de falar. Então, vai ser um nome que você vai trabalhar mais. Por quê? Porque é um nome que as crianças vão conhecer nesse dia. E a primogenitura, a gente sabe que é o primeiro, ou seja, a gente vai falar sobre a porção dobrada. Hoje, infelizmente, as crianças não têm mais aquela preocupação de dar as bênçãos ao pai, à mãe, ao avô, nem todos têm essa preocupação, né, de honrar. Hoje, o mundo está tão acelerado que os bons costumes, os modos bons, estão se perdendo. Mas você, professor, como servo de Deus, orientador da palavra do Senhor, vai trazer ali com certeza a maneira que a criança deve honrar o pai, honrar a mãe, e será uma bênção para a tua vida e para a vida dos teus alunos, professor. Tem aqui a conversa com o professor, que dá para você ler bastante e extrair bastante coisa para a tua vida. Quando fala do encontro de Isaac com Rebeca, a gente fala aqui dessa linda história contada pela Bíblia, né? Uma história de amor, uma história maravilhosa. E a gente vê também que desde o ventre de Rebeca havia uma briga. Que coisa, né? Diferenciada. Como é que no ventre daquela mulher havia uma briga? Porque ela tinha duas crianças, eram gêmeos. E a palavra de Deus diz que era duas nações dentro da barriga dela. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu sei, professor, que para ensinar para os pequenos tem que ter a orientação do Espírito Santo, para que eles possam reter a palavra e ter compreensão daquilo que você está ensinando, tá certo? Então você fala ali que os alunos, que é preciso ele ler a palavra de Deus. Por isso que a gente traz a Bíblia, a lição e traz também a interação do aluno durante aquela aula, que é importante eles ler a palavra do Senhor, eles interagir, e vai ser uma bênção para você e para ele também. A gente vê ali que a situação de Isaac e de Rebeca, naquela situação das crianças, o pai pegou um para ser preferencial, a mãe também, e você já está trazendo ali para seus alunos que o pai e a mãe não podem ter preferência entre os filhos. Todos são iguais. E a gente vê nessa história uma história totalmente contraditória, a qual começa ali a haver uma divisão. E você fala para as crianças que divisão não vem de Deus, tá certo? Coloca também que a Bíblia ali, a gente vai trabalhar no livro de Gênesis, naquele dia da aula, que é capítulo 25, do versículo 19 até o 26. Depois vai para o capítulo 27, do versículo 1 ao 40. É uma leitura extensa, porém você, professor, pode ficar no para meditar, que é um trabalhar ali que você vai interagir com os alunos com os versículos de outros livros, que vai ser em Provérbios, Salmo, Deuteronômio e Deuteronômio várias vezes aqui também. Então dá para as crianças pegar a Bíblia e ler os versículos, porque ali vão tirar lições a qual vai trazer o assunto que a gente está explorando naquele dia da aula, tá certo? Vocês falam, tem aqui os visual, tá bom? E a gente fala que quando Isaac tinha 40 anos, ele casou-se. E casou-se com Rebeca, filha de Betuel, diz aqui, né? E a irmã de Labão. E Rebeca não podia gerar filhos. E a gente vê novamente o milagre chegando, né? E por isso que Isaac começou a orar a Deus pela sua esposa. E a gente vê que o Senhor atentou à oração. E Rebeca ficou grávida. E ficou grávida de gêmeos. Tá vendo como Deus faz? Só que ali foi uma gravidez totalmente diferente. Como a gente falou, né? Duas crianças brigando dentro do ventre não é normal. Mas ali Deus tinha seus planos e sua maneira de trabalhar. E a palavra diz aqui que Rebeca se perguntava por que estava acontecendo aquilo. Por que as crianças dentro do ventre dela, né? Se brigavam. E as crianças da escola dominical vão surgir com certeza, professor, com muita curiosidade. Então tem tranquilidade em trazer
essa aula para eles, tá certo? Orientada aqui, baseada no manual e na palavra do Senhor, que será bênção para a tua vida e para a vida das crianças. Aqui diz também que os bebês, eles nasceram, né? E receberam aqui e descobriram, porque antigamente não tinha ultrassom, não tinha os exames que revelavam o sexo da criança. Tudo era quando nascesse. E quando nasceu, foram 2 meninos. E aí, antigamente, os meninos eram muito valorizados, né? A família que tinha meninos, a família era ali tida como abençoada. Era prioridade, eram os homens. E a gente vê aqui que 2 meninos, o primeiro era ruivo e coberto de pelo. Por isso deu o nome de Esaú. É a história que a gente está contando. E o segundo nasceu agarrado ao calcanhar e recebeu o nome dele de Jacó. Aí a gente vê a palavra de Deus, né? Tudo norteado nos versículos da Bíblia. Essa história é baseada, é dentro da Bíblia. Então, coloca o manual, você lê, mas você leva para o versículo, professor. E eles vão ali ver que a palavra de Deus está se cumprindo no milagre que era estéril, no milagre de 2 crianças, 2 nações, porque Deus tem finalidade naquilo que Ele trabalha, Ele tem propósito. Ele não faz nada por acaso, nem com sorte, não. Ele tem um norte, tem um objetivo e um propósito. E aquelas 2 crianças ali também tinham propósito da parte de Deus. Aqui a gente vê também que eles eram gêmeos diferentes. Tem até a figura, que é Esaú, né? A gente vê aqui, e a gente já vê ele com um prato de lentilha, que era a porção que ele estava comendo. Você vê que a gente vai transcorrendo e trazendo, né, a lição, mas você na sala de aula, professor, com mais tempo, mais tranquilidade, você vai trabalhando. E a gente vê que Esaú gostava de viver no campo. E ele se tornou caçador. Jacó, por sua vez, era mais sossegado e gostava de ficar em casa, tá certo? A gente vê que certo dia Jacó estava cozinhando. E a gente vê que a comida era uma sopa de lentilha. Eu trouxe uma figura aqui, tá certo? Que eu tirei na internet, e você também pode tirar, porque a lentilha não é uma comida que a gente tem costume de comer, tá certo? Tem aqui até no vocábulo o que é lentilha. Você pode trazer para as crianças se têm curiosidade. Então, lentilha é uma planta leguminosa originada da Ásia, cuja semente é utilizada para fazer sopa. Então, essa lentilha, esse grão, a gente não tem muito costume no nosso cardápio da gente usar. Então, as crianças com certeza não vão conhecer, mas você, professor, pode tirar foto e pode trazer para eles. E com certeza ali eles vão, ai tia, deixa eu ver, passa na mão de todo mundo, compartilha. Aquela aula bem participativa, tá certo? E a gente vê que Esaú venderia sua primogenitura ao seu irmão, né? Naquele momento, Esaú não se importou com o direito que ele tinha. Ele estava com fome e disse, me vende a tua primogenitura, né? A gente vê a maneira como ele banalizou a sua primogenitura e a gente traz para os nossos dias. Tem gente se vendendo aí por tão pouco, tem gente trocando a bênção de Deus por coisas banais, mas que nós possamos zelar pelo aquilo que Deus nos deu, a salvação, o Espírito Santo na nossa vida, e você valorize os seus alunos, professor, dizendo a ele que não se troque, não se venda pelas coisas que tem aí do mundo, e incentiva eles a viver em santidade. A gente sabe que muitas crianças, às vezes o pai e a mãe não são crentes, mas eles dentro do lar, eles são luz. E a luz ali tem que estar brilhando. E quem sabe através daquelas crianças, Deus vai entrar em salvação naquele lar, transformando, limpando e fazendo uma nova história para aquela família. E aquelas crianças estão ali. E pode perguntar para as crianças, se eles querem saber o que foi que Esaú respondeu. Para que serve aquele direito? Ele disse, para que serve a primogenitura? Como eu falei para vocês no início, né? Que primogenitura porque ele nasceu primeiro, a porção era dobrada, era o filho mais velho, então tinha uma bênção ali sobre a sua vida. E ele o desprezou. E a maneira que ele o desprezou, pelo um prato de lentilha. Tem muita gente desprezando a bênção de Deus. E você traz novamente esse conselho para as crianças, tá certo? Vai passando aí, vai conversando com os alunos e rapidamente, só para a gente terminar aqui e entrar no geral aqui, a gente diz que Jacó trouxe da caça e depois de se arrumar, foi até o pai para receber a bênção. Chegou o dia da bênção, os anos já tinham se passado, né? Mas como estava, o seu pai já não enxergava bem, Isaac abençoou o seu filho caçula, sem saber que era realmente. Então a gente vê aqui a figura, né?
a qual ele diz assim: e Esaú perdeu o direito da primogenitura 2 vezes, quando trocou por um prato de ensopado, de lentilha, e o seu irmão foi na frente para receber em seu lugar. A gente tem que ter cuidado com aquilo que Deus ele colocou na nossa vida, para a gente não trocar com os prazeres do mundo, pois são coisas passageiras e no final é perdição, não vale a pena. Nós temos o céu, a qual nós estamos trilhando para lá. Nós somos peregrinos aqui e as coisas de Deus são muito excelentes para a nossa vida. Enfatiza isso para as crianças, para não se contaminar com as coisas desse mundo, professor, viu? E o objetivo total dessa lição, que a gente rapidamente pontilhou alguns pontos para você, é ensinar que as bênçãos espiritual não pode ser desprezada, né? Então não vamos desprezar aquilo que Deus deu. O que Deus deu é bênção. Então valorize, ensine aos seus alunos a pedirem não só bênçãos materiais, que hoje a gente vê um mundo a qual as pessoas estão tão preocupadas no ter, né? Mas que possamos buscar ao Senhor. Fala para tuas crianças do batismo com o Espírito Santo. A gente vem de um costume da nossa igreja que as crianças pequenininhas no ciclo da oração, elas se ajoelham e Deus batizava e ainda continua batizando. Mas o costume está escasso, está pouco. Mas você, professor, na sua sala de aula, Deus pode batizar os teus pequenos, como você também pode ser uma bênção, professor, na vida de cada um deles, tá certo? O Memorizando está no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 16. O versículo é um pouco extenso, mas na sala de aula você tem um tempo suficiente, professor, para trabalhar com ele. Então, conversa com os alunos, trabalha com a Bíblia, sempre colocando a Bíblia para eles manusear. Alunos que vão para a escola dominical são alunos que amam a palavra de Deus, tá certo? Ensina o menino no caminho que deve andar. O professor também tem esse legado para deixar para os alunos, tá certo? Eu trouxe aqui também um cestinho com pipoca, pode colocar guloseimas, pipoca, colocar na sua sala, enfeitar, mas que o objetivo geral do professor seja trazer a palavra do Senhor. Que nada venha tirar a atenção central da aula, porque o objetivo ali é ensinar. Então, refletindo no geral, aqui a aula que a gente passou rapidamente, professor, para acrescentar alguma coisa para você, que o maior erro de Esaú foi ter desprezado o direito que ele tinha de ser primogênito. Então, professor, você também é professor da escola dominical. Não despreze aí o teu legado, o teu chamado, tá certo? Tem muita gente que diz, mas eu sou só professor. Você não é só professor, você é o professor, a qual Deus chamou para essa grande obra, tá certo? Às vezes a gente vê aqui atitudes semelhantes, praticadas como a de Esaú, por pessoas, que vêm do seu direito, de compromisso com Deus, por coisas tão banais e acabam entrando em caminhos difíceis. E o Senhor não se agrada disso, mas que você incentive os seus alunos a permanecer firmes, servindo ao Senhor, professor. Coloca também a chamada em dia, tá certo? Vê como é que tá os alunos, aqueles que estão faltando, aqueles que não chegaram mais. Faz uma visita, não tem nada como no domingo o professor fazer uma visita. Aquela visita rápida, mas aquela visita dizendo, aluno, eu estou lembrado de você, você tem faltado a EBD, então vai lá, diz que ele é importante e que ele tem que voltar porque Deus tem algo muito grande na vida dos pequenos. Faz essa visita rapidamente e vai ser bênção. É estratégia, professor, para a gente fazer tudo para que a classe seja uma bênção, tá certo? Tem atividade também. Você pode fazer atividade com as crianças, uma ideia legal, nem todo mundo tem a revista, nem todo mundo pode comprar, mas você pode imprimir, tá certo? A atividade e passar para todos os alunos e eles vão participar. No final, que eles responderem, dá o visto ali e abençoa cada um. Não adianta as crianças fazer atividade e o professor não dá o visto. É muito importante para o aluno aquele visto que o professor dá, né? Então, valoriza aí o que cada aluno está fazendo, tá bom, professor? Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Continua colocando a palavra de Deus como centro na tua aula, tá certo? Mesmo que tenha visual, que tenha um lanche, que tenha dinâmica, mas que o centro da palavra de Deus esteja ali na tua aula, professor. Não esquece de fazer as orações pelos aqueles que estão enfermos, aqueles que querem fazer pedido, porque as crianças fazem pedido sim. E é importante valorizar cada pedido que eles fazem, tá? E que a primogenitura, que a bênção, que cada um de nós temos uma bênção, a qual Deus nos deu,
seja valorizada, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. E trabalha nessa lição de Esaú e Jacó e vai ser uma bênção para a tua vida e para os pequenos. Compartilha aí o trabalho, dá aquele like e com certeza será bênção. Estamos orando pela vida de todos vocês e com certeza vocês estão orando por nós. E é bênção do céu. Que Deus abençoe a cada um. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.